Boa noite, graça e paz. Mais uma vez aqui, trazendo um momentinho de meditação. E a minha oração é que essa palavra encontre teu coração, conceda vida, conceda liberdade, conceda alegria, paz, e ela cumpra o propósito a que vai. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. E hoje eu volto então a falar, e eu vou falar de um personagem que é citado tão rapidamente e de forma tão diferente. Eu amo esse Deus. Ele valoriza coisas que talvez nós não valorizamos. Ele faz coisas que talvez a gente imaginaria que estaria fora do protocolo. Deus é Deus. Ele é atípico. Ele é Senhor. Ele é maravilhoso. De verdade, que essa palavra encontre teu coração e transforme aquilo que precisa ser transformado, que é Deus quem sabe. Eu quero ler com você no livro de 1 Crônicas, no capítulo 4, no verso 9. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores dei à luz. Jabes orou a Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. É tudo que fala de Jabes. É tudo que fala de Jabes. O capítulo 4 e o 13, eles vêm dando uma linhagem, eles vêm de uma lista de descendências, explicando toda uma genealogia. E daí chega aqui, no verso 9, inesperadamente, tem esse versículo. Parece, num primeiro olhar, perdido ali no meio. Parece que foi colocado aleatoriamente, parece que ficou desorganizado. Mas não. Nosso Deus sabe o que faz. Jabes, ele era um homem que a Bíblia diz que foi o mais respeitado de sua família. Ele era de Gileade. Fui ler um pouquinho, né? A gente sempre busca algumas informações. Jabes recebeu tudo o que pediu. Numa oração simples, mas profunda. Numa oração incrível. E eu vou começar chamando a atenção de vocês porque a mãe dele teve muita dificuldade com a gravidez e muito provavelmente com o parto. E ela colocou justamente Jabes, porque diz assim: com muitas dores dei à luz. Jabes significa exatamente isso, sofrimento. Hoje não se tem mais tanto este hábito, esta cultura, mas aqui o nome tinha muito a ver. A gente percebe isso também nos índios, né? O nome tem a ver com algo referente à criança que está vindo, que chegou, ou com a mãe, ou com a família. E Jabes nasceu com um estigma, sofrimento. Imagina que eles conheciam, né, este significado, então
Cada vez que chamavam Jabes, eles estavam dizendo sofrimento. Os amigos da infância brincando, sofrimento, sofrimento. Não deve ser fácil crescer ouvindo isso. Sofri muito bullying quando pequena. Naquela época não se chamava de bullying e também não se supervalorizava isso. Porque na realidade todo mundo sofre bullying na vida e na escola principalmente, né? No meu caso é porque eu era gordinha, o outro é porque usa óculos, o outro é justamente porque é magérrimo, o outro é porque é muito alto, um porque é muito baixo, enfim. E Jabes aqui passou sua vida ouvindo sofrimento. Vem cá, sofrimento, vai fazer tal coisa. Sofrimento, vai dormir. Sofrimento, vai te banhar. Não deve ter sido fácil. Jabes teria tudo para se criar uma pessoa amarga, vingativa, ansiosa, depressiva. Porque o que influencia muito tudo que fazemos, tudo que somos, são as nossas atitudes frente às situações que nos são trazidas. Desafios, às vezes problemas e também as coisas boas. Mas Jabes, mesmo com toda esta situação, ele superou. E a primeira atitude que eu vou aqui exaltar deste homem, e a primeira coisa que, ao meu ver, ele fez corretíssimo. Ele foi buscar ajuda no lugar certo. Ele foi buscar ajuda naquele que tem solução. Naquele que podia ajudá-lo, consolá-lo e, inclusive, transformar sua situação. A palavra diz que ele foi falar com o Deus de Israel. Ele foi falar com o Deus de Israel. Ele foi falar com Deus. Ele foi falar com o Senhor. Essa deveria ser sempre a nossa atitude. Quando nós temos desafios e situações. Essa semana eu conversava com o Espírito Santo e eles são tão lindos, né? Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo. E eles são tão minuciosos e tão cuidadosos. Porque às vezes nós pensamos, nem vou incomodar Deus por isso. Mas além de Deus, quando nós entregamos a nossa vida e nos tornamos parte da família cristã, Ele também é Pai. E um pai vai sempre querer ajudar o filho. Principalmente um pai com um amor tão grande como é o nosso Deus, que se entregou, sabendo que a gente não conseguiria dar a volta por cima. E eu dei uma volta na cidade e eu não estava achando o estacionamento. E eu pedi, Pai, prepara um lugar para mim. Eu preciso parar e eu tinha compromissos, eu tinha coisas a fazer. E foi assim, pedir, e os meus olhos se abriram e eu encontrei um estacionamento muito perfeito, uma sombra, um lugar bom. E o que eu quero te dizer com isso? Eu quero te incentivar a realmente entender e viver, praticar uma vida de relacionamento com o Pai e com o Espírito Santo. Porque muitas vezes
Às vezes até o inimigo coloca na nossa mente, ai, não vou pedir isso para Deus. Uma coisa que é muito importante nós entender, e eu demorei um pouco para entender, é entendermos que Ele é Deus sim, mas Ele é Pai. E muitas vezes quando o nosso relacionamento com o nosso Pai não foi tão claro, quando a nossa ideia de paternidade não está tão clara em nosso coração, nós temos dificuldade de nos relacionarmos com Deus como Pai. E eu tinha essa dificuldade. Quando eu entendi que Ele é o Pai, e um pai deixa de comer para dar para o filho, deixa de fazer para deixar o filho fazer, deixa de comprar algo para ele para dar para o filho. E assim é o nosso Pai. Quando eu entendi isso, eu comecei a estar com Ele em todo o tempo e pedir as coisas que eu preciso. E também, num relacionamento não é só de pedir, né? Então eu converso com Ele como um amigão. Eu conto as coisas que aconteceram que foram boas. Ai, mas Deus já sabe. Sim, Ele sabe. Mas deve ser gostoso. Como um pai e uma mãe, quando o filho chega contando uma novidade, ou quando um filho tem um progresso, uma evolução, e eles ficam babando, felizes. Assim, eu imagino hoje meu pai, vendo as minhas vitórias, as minhas alegrias e se alegrando comigo. Então eu também tenho alegria, prazer em celebrar com ele as coisas boas e as coisas que eu tenho conquistado. E também de pedir ajuda, de buscar socorro quando eu preciso, porque ele é um paizão, fortão, e ele pode me ajudar. Então esta foi a primeira atitude de Jabes que deve ser comentada, que deve ser celebrada. Ele não ficou murmurando, ele não foi falar para um amigo, ele foi no lugar certo, ele foi na fonte, ele foi onde ele ia encontrar a resposta. E a Bíblia diz que ele disse assim: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Ele mostra uma fé ativa. Ele é específico nas suas necessidades. Nós temos bênçãos à nossa disposição e nós precisamos viver das bênçãos. Nós precisamos viver do que Deus coloca para nós, mas nós precisamos estar atentos, porque lá para Caim Deus diz assim: eis que estão aí a bênção e a maldição, escolhe pois a bênção. Deus aconselha Caim. A escolha é nossa, a atitude é nossa. Que sejamos como Jabes, com a atitude certa, com a busca certa. E então nós provaremos das maravilhas, das coisas que Deus tem para nós. Porque em Coríntios está escrito que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para os seus. E disso nós podemos provar. Mas nós precisamos estar ali. O que o Senhor, o Pai, espera é que o filho corra para os seus braços. Seja de alegria, ou seja chorando porque caiu, tropeçou e o machucado está doendo. Em todas as situações, o melhor lugar para correr é para os braços do Pai. E este Pai é incrível e maravilhoso. Depois ele diz assim: que tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Perceba que ele não quer fugir, mas ele pede a mão do Senhor. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas a frase não termina aí. Ele diz assim: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, não adianta você pedir e querer e desejar fugir das situações.
Você tem que enfrentá-las. Além da sinceridade maravilhosa de Jabes nessa oração, eu vejo um Jabes destemido, arrojado. E Deus gosta de pessoas assim. Deus não tem prazer na covardia, na hipocrisia. Deus tem princípios básicos importantes. Verdade é muito importante. Em todas as vezes que você vê ele falando com os servos dele, ele incentiva, né, a pessoa a ir adiante. Eu lembro aqui de Josué, ser forte e corajoso. Eu lembro de Gideão, homem valente. Gideão, mas Deus, o anjo incentivando ele. Tu é valente, vai em frente. Mas o Senhor nunca diz, vai. Ele diz, eu sou contigo. Eu estou contigo. Então, para que o Senhor cumpra o propósito dele na tua vida, é preciso ser verdadeiro. É preciso ser destemido. É preciso buscar a ajuda dele. E quando ele diz isso e faz essa oração e pede proteção, a Bíblia diz assim, e Deus atendeu o seu pedido. Uma oração simples, uma oração pequena, uma oração específica, uma oração focada, com foco. E não ficou, em primeiro lugar, não ficou Senhor Deus, tu é maravilhoso, embora que a adoração seja importante, mas a oração dele foi no ponto, aquilo que ele precisava. Mas Deus viu ali verdade, fé, busca correta, e isto agrada o coração do Pai. Isso agrada o coração do Pai. O que você está precisando hoje? Qual a sua necessidade hoje? Talvez não seja que as suas terras sejam alargadas, aumentadas. Talvez não é isso. Talvez você tenha terras que aqui simbolizam bens. Talvez você tenha isso. De repente você está sem paz? De repente há uma enfermidade batendo à tua porta? Na tua família? De repente você está com problemas, com filhos rebeldes? Muito comum hoje em dia, porque o mundo que nos cerca, ele está repleto de incentivos. Nós vemos uma geração com falta de respeito. E isso está sendo incutido neles por N situações, desde pequenos. E um pouco pela nossa falha, porque às vezes nós preferimos terceirizar o estar com os nossos filhos e entregamos. E às vezes não é legal, né? Não é muito bom entregar. Deus deu o filho ao pai e à mãe. O pai e a mãe é que são responsáveis por cuidar dele. Talvez seja uma dificuldade financeira. Talvez seja algo interno, uma tristeza, uma angústia. Talvez uma falta de perdão. Você sabia que o perdão nos liberta? E você sabia que o perdão é uma decisão? Não é sentir, quando eu sentir eu vou perdoar. A Maria, o João não merecem perdão. Nós não merecíamos e Jesus morreu por nós. O perdão é uma decisão. Pai, eu quero perdoar. Eu, em nome de Jesus, perdoo. Me ajuda nessa decisão.
tenho tantos testemunhos maravilhosos para contar, eu também não quero me estender tanto assim, porque eu quero que você ouça esse vídeo até o fim, e como eu disse para você, a minha oração é que você seja abençoado, você seja liberto, você seja fortalecido, você seja alegrado, que você possa celebrar, porque o nosso Deus é um Deus de celebração. Ele levou o povo dele, tirou do Egito, e quando eles estavam lá em Canaã, ele mandou eles celebrarem. São várias festas, e não são festas rápidas, são festas que valem a pena. Nós servimos a um Deus que celebra, um Deus feliz, um Deus de amor. Então eu quero te convidar. Talvez não seja o teu nome que signifique sofrimento, mas talvez as situações que a vida tem te apresentado. Eu quero te convidar, como Jabes, a ir no lugar certo. Eu quero te dizer, Deus quer te ouvir. Deus quer te falar. Deus quer se relacionar contigo. Lá em Apocalipse 3:20 ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Hoje, ele está batendo. Você tem a oportunidade de abrir, convidá-lo para entrar e permitir que ele ajude, que ele conduza e que ele esteja com você. Tem coisas que não vai dar para escapar, mas quão bom é não estar sozinho. No Salmo 23, Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tem coisas que não vai dar para escapar, mas estar com o Senhor vai fazer toda a diferença. Eu não temerei, porque tu estás comigo. Quero te convidar a abrir a porta para o Senhor Jesus, a permitir que Ele faça a diferença na tua vida, mas Ele vai começar a transformar por dentro. Ele vai começar a mudar você. Às vezes nós queremos que as situações e as pessoas ao nosso redor mudem, mas os primeiros a ser mudados tem que ser nós. Quando nós mudamos, automaticamente as coisas também vão mudar. E o Espírito Santo ele vai começar por você. Porque você é a obra-prima dele e é em você que ele quer trabalhar. Você é especial para ele. E ele quer trabalhar nessa obra maravilhosa que ele que construiu. Deixa ele entrar. Convida ele. Se você quiser conversar comigo, eu estou sempre à disposição. Vai ali, eu tenho o meu Insta, me procure nas redes, eu vou responder a você. Eu posso ajudar. Se você quiser, se você tem alguém que ajude perto de você, que leve você para a palavra de Deus verdadeira, vá buscar ajuda. Não fique sozinho. Não seja independente. Independente quem quis ser foi Satanás. Rebelde e independente. E deu no que deu. Um problemão. Não seja independente. Seja dependente de Deus e da palavra. Amém? Que Deus abençoe você nessa terça-feira, dia 10 de setembro. E eu termino com uma bênção. Eu vou orar. Pai, abençoa essa pessoa que está ouvindo. Eu pedi antes de iniciar o vídeo que essas palavras fossem de encontro às pessoas que têm necessidade, que vão poder se reerguer e ser abençoadas com essa palavra. E agora eu oro por elas, eu te peço que elas sejam tocadas e que a tua graça esteja sobre elas, fortalecendo, libertando, curando, abençoando em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade. Que o Senhor se agrade de você e lhe dê a paz. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.